Paz e graça, queridos. Deus abençoe o seu corpo, Deus abençoe a sua alma e Deus também abençoe o seu coração. Hoje nós vamos falar de um tema bastante pertinente. Nós vamos falar sobre o poder de Deus sobre os nossos adversários. Já falei para vocês que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra os principados e potestades do mal. O cristão não tem um adversário físico. Nosso adversário está no mundo espiritual. Embora o diabo use as pessoas no mundo físico. Porém, nós temos armas para neutralizar e até mais do que isso, contra-atacar tais adversários. Nós vamos ver a história, queridos, de um rei na Bíblia, chamado Moabe. Que era Moabe? Moabe foi os filhos, descendentes dos filhos de Ló, Amon e Moabe. Vocês sabem que na história de Ló, quem era Ló? Ló foi um homem de Deus. Porém, Ló, ele não foi um homem totalmente íntegro a Deus. Porém, foi um homem que andou com Deus. Mas cometeu alguns erros. E os erros de Ló foi muito forte e contundente. E um dos erros de Ló foi que Ló, ele teve relações com as filhas, né? Com suas duas filhas. E de uma saiu Amon e outra saiu Moabe, que foram reis, né, que se voltaram contra Israel, e reis totalmente pagães, cruéis e tiranos. E com práticas absurdas, práticas idólatras, práticas muito contrárias à palavra de Deus e ao próprio Deus. De sorte que Deus ele fala para um dos reis o seguinte, em Jeremias 44, versículo 43, Jeremias 48, versículo 40 a 44, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia, estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades, ocupadas as fortalezas, e será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração de mulher em suas dores. Moabe será destruído para que não seja o povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus, ele viu e vê o clamor do seu povo. Então, você vai ver toda a história da Bíblia, é algo que seria até mesmo um ciclo rotineiro, né? É um ciclo rotineiro. Por exemplo, vem um povo maior que o povo de Israel, aquele povo ataca, suprime, oprime e deprime Israel. E Israel, ela se volta contra Deus, se volta para Deus, né? E Deus dá a resposta. Porque todas as vezes que isso acontece, porque Israel ela está em desobediência com Deus, né? E vocês sabem que nós somos Israel de Deus, né? Todas as vezes que a sua vida estiver em desacordo com a palavra de Deus, você estiver longe de Deus, você pode ter certeza que Deus vai mandar algo não para poder lhe destruir, mas para você ter uma busca maior com Deus, né? E essa busca tem que ser patente. Por quê? Porque você pode, não é por maldade, não é até mesmo por desleixo, mas por atividade da vida, você pode estar deixando as coisas de Deus e só se preocupando com as coisas do mundo. E a Bíblia diz que não ameis o mundo, nem que o mundo há, porque o mundo passa e as coisas do mundo vão perecer. Mas aquele que permanece em Deus, né, viverá para sempre. Não ameis o mundo, nem o que o mundo dá, porque as coisas do mundo é o que, como a Bíblia fala, soberba da vida. O que é soberba da vida? Soberba da vida é quando você vê e você se engrandece pela vida, no sentido da própria vida, a vida pela própria vida. Não tem algo mais, né, que você espere lá na frente. Por isso que o próprio Jesus falou, o apóstolo Paulo falou que é o seguinte: se nós esperássemos Cristo apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Outro aspecto bastante contundente é sobre a concupiscência dos olhos. Aquilo que os olhos vê, queridos, os olhos eles querem, os olhos desejam. É por isso que a Bíblia fala que as concupiscências dos olhos levam ao homem à perdição, né? Os olhos são a janela da alma.
A Bíblia diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. E quão grande será em ti as trevas. Então é necessário que você tenha um conceito de que Deus, ele é tudo na sua vida. E a palavra de Deus é tudo na sua vida. Agora, com isso, não estou dizendo que você é um alienígena, não. Quando a Bíblia fala não ao mesmo mundo, fala no sentido pejorativo. No sentido pejorativo. Porque nós não somos no mundo, mas nós vivemos no mundo. Como a Bíblia fala não ao mesmo mundo, é o sistema, não é o cosmo, é o sistema maldoso que é no mundo, é o sistema do pecado, o sistema destruído no mundo, né? O sistema que leva as pessoas à perdição. Mas você está no mundo e você vai viver no mundo. Você não é alienígena, você é um cidadão, você paga imposto, você provavelmente tem o seu time que você gosta, tem a sua série que você gosta, né? Você é uma pessoa que tem aptidões, tem coisas intrínsecas que é e isso Deus respeita, e o próprio Deus que criou isso. Então, a questão do mundo é o lado pejorativo de amar o mundo. Então, veja só o que Deus falou naqueles dias, né, que os trabalhadores do Moab, eles serão como uma mulher de parto. Uma mulher de parto, queridos, são como uma mulher que ela está extremamente fragilizada. Né? E o que Deus estava falando é o seguinte, que Deus ele trata esses povos, né, esses reis, esses tiranos cruéis, como desdém caso. Deus já falou muitas vezes como se trata desses reis que se levantam contra Israel de uma forma bastante sarcástica do próprio Deus. Né? Então Deus falou, olha, vocês vão ser como mulher de parto. Uma mulher de parto ela é extremamente frágil. Ela está ali, ela não pode se levantar, não pode correr. Então ela está em uma situação bastante vulnerável. Né? E Deus falou para Moab, que se levantou contra Israel, e Deus falou, olha, vocês vão ser como uma mulher de parto. Eu vou levar o terror para dentro da sua casa. Eu vou levar o horror, o terror, o medo para dentro de suas casas. Foi isso que Deus falou para Faraó. Quando Faraó se levantou contra o Egito, contra Moisés, contra Israel, Deus mandou uma ordem para o Moisés, falando, Moisés, diga a Faraó que eu vou levar o terror para dentro da casa dele. Ele está trazendo terror para o meu povo, mas diga a ele que eu vou levar o terror para dentro da casa dele. Então ele vai ficar como um covarde, como uma criança de 2 anos que fica abarrado, né, na saia da mãe. Então, você precisa entender que Deus ele tem os meios, né, de enfraquecer os nossos inimigos. Né? Deus tem os meios de fazer com que os inimigos retrocedam, porque Deus ele é a bacia de lavar. Um dia eu vi uma pregação sobre Deus, a bacia de lavar. O que é bacia de lavar? Quando suas mãos estão sujas, o que é que você faz? Você vai lavar suas mãos. Né? E a bacia é o quê? A bacia é um objeto que cai aqui a sujeira e você joga fora. Então, fazendo analogia, quando Deus quer trabalhar na sua vida, Deus usa uma situação, alguém, para limpar suas mãos, para tirar a sujeira que está dentro de você. Então, Deus, ele é a bacia de lavar, ele usa as pessoas para lavar a sujeira que está no nosso corpo. Né? Interessante que eu estava ontem lendo, estou lendo a Bíblia, né? Mais uma vez, eu estava lendo Deuteronômio capítulo 8, e fala sobre questão sobre isso. Que Deus, ele às vezes permite as provas para ver a intenção do nosso coração, os propósitos do nosso coração. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas e o final é sempre a bênção. Deus vai nos honrar, queridos. Deus vai nos honrar. Agora, não há inimigo que possa contra o Senhor. Interessante que ele falou o seguinte aqui no versículo 44. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço. Porque trarei sobre ele, porque Moabe, o ano da sua habitação, diz o Senhor. Então, Moabe era um rei terrível. Era um rei que destruía muitos povos e com requinte de crueldade. E Deus falou o seguinte, olha, o que ficar, se ele sair se ele fugir do temor, ele cairá na cova. Se ele fugir da cova, fica preso no laço. Então, você percebe isso também como a profecia que Elias deu a Jezabel e aos profetas de Baal e a toda a comunidade errada de Israel. E Elias falou o seguinte, olha, Deus falou através de Elias, melhor,
Aquele que fugir da mão de Azael, rei da Síria, vai cair na mão de Jeú. E quem conseguir fugir da mão de Jeú vai cair na mão de Eliseu. Pense em três meninos abençoados. E foram mesmo, no bom sentido, mas muito praticante da justiça de Deus. Né? Queridos, você vai ver uma grande virada na sua vida. Deus vai tratar com seus inimigos, Deus vai tratar com seus opressores, Deus vai tratar com aquelas pessoas que lhe perseguem. É Deus que trata, não é você, é Deus que trata com essas pessoas. Porque uma vez que você se coloca na presença de Deus, uma vez que você coloca a sua vida na direção divina, né, Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida, basta apenas você crer. Basta apenas você estar com os olhos atentos, estar com os ouvidos atentos ao agir de Deus, à bênção de Deus, à graça de Deus, o que Deus vai fazer na sua vida. Então você precisa estar com ouvidos atentos ao agir de Deus. Né? Então Deus está colocando um freio, né, em tudo isso que está levantando contra você. Deus está colocando um freio nessa opressão, nessa angústia que você está. E quando eu falo angústia, a angústia é também o inimigo, a opressão também é o inimigo. Lembre-se que a nossa luta é contra a carne e contra o sangue. Às vezes o faraó que se levanta contra a sua vida não é um faraó físico, é um faraó espiritual, ou um faraó emocional, ou um faraó psicológico. Você sabe que um homem, ele tem três esferas na vida do homem que ele precisa ter trabalhada. O espírito, o emocional e o psicológico. O espírito é o espiritual. Quando você tem uma limitação espiritual, você fica forte. Mas tem coisas que você tem que ter uma orientação emocional para a sua vida. O Espírito vai lhe conduzir, vai lhe instruir. Mas tem coisas que Deus vai lhe dar um sentido emocional, né? Na área emocional. E Deus usa pessoas na área emocional para falar para você. E também na área psicológica. A Bíblia ela tem esses três requisitos: o emocional, o psicológico e o espiritual. Pastor, qual o fundamental de tudo? O espiritual. Naturalmente, quando a pessoa ela alcança o espiritual, ela é tratada dessas duas formas, consequentemente o emocional e consequentemente o psicológico. Porém, contudo, todavia, tem pessoas que requerem um pouco mais de atenção, tem pessoas que requerem um pouco mais de perícia, tem pessoas que requerem um pouco mais de singularidade e Deus trata na vida dessas pessoas com essa perícia, com essa singularidade. Né? Então, Deus vai colocar pessoas que vão lhe abençoar na sua estrada, Deus vai colocar pessoas que vão lhe conduzir nessa estrada. E dentre tantas dessas pessoas, né, aqui, esse canal do pastor Osés está aqui para te abençoar, para te dar direção. Por que, queridos? Eu gosto de passar aquilo que eu aprendo. Né? Eu gosto de passar aquilo que eu aprendo. Eu não quero ser um obeso espiritual, ser cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, mas só para mim mesmo, não. Eu quero passar, e a intenção desse canal é que eu seja uma ferramenta, um canal, um instrumento nas mãos de Deus para que venha alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que venha abençoar o maior número de pessoas possíveis. Esse canal não está aqui para concorrer, esse canal não está aqui para ser o melhor, o maior, não. Esse canal está aqui para abençoar vidas, para abençoar pessoas, para abençoar nações. Se por acaso ou a consequência for de ele crescer em números, glória a Deus. Né? Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente que for abençoado, melhor. Eu quero ser um servo na mão de Deus. Né? Um simples servo, nada mais. Me lembro que com 8 anos de idade, eu me lembrei que uma certa vez nosso pastor, o pastor que era o presidente da igreja, de Saudade da Memória, o pastor Eliel Barreto, ele estava reunindo, e eu com 8 anos de idade, subi na cadeira e comecei a pregar. Com 8 anos de idade, comecei a pregar. E ele apontou e falou: esse menino vai ser um pregador. Esse homem vai ser um pregador. E graças a Deus, hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. Né? Queridos, é o Senhor que nos tira do cativeiro. É o Senhor que nos tira das mãos do inimigo. É o Senhor que nos tira da opressão. É o Senhor que nos tira da situação de desaversa, né? Aversa. É o Senhor que nos tira da situação que nós estamos sendo sucumbidos pelo inimigo. É o Senhor que tira, queridos.
Nós não temos poder em nós mesmos, o nosso poder vem de Deus. Nós não temos poder em nós mesmos, o nosso poder ele vem de Deus. É por isso que você tem que ter a consciência de que é Deus que é o seu protetor. Como diz o salmista, Deus é meu protetor, não importa o que faça o inimigo. É o Deus que é meu protetor. É Deus que é meu ajudador, não importa o que faça o inimigo. É o Deus que é a minha fonte, não importa aquilo que faça o inimigo. E queridos, nada é melhor do que você estar no reino de Deus. É nada melhor que você estar no reino de Deus. Né? Nada melhor que você estar fazendo as coisas de Deus, nos propósitos divinos, né? Fazendo as coisas certas da maneira certa. Fazendo as coisas certas não apenas para fazer, mas porque você deve fazer. E uma coisa que eu acho interessante, queridos, que você precisa também fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Qual é a sua parte, né? Qual a tua responsabilidade nessa desordem a qual você condena? Qual a sua responsabilidade nessa ordem a qual você condena? Né? Por exemplo, sua vida está um caos, né? Sua vida está uma bagunça. Qual a sua responsabilidade? O que é que você pode melhorar? O que é que você pode fazer para melhorar? O que é que você pode fazer para estruturar? O que é que você pode fazer para colocar ordem? O que é que você pode fazer para ter uma naturalidade? Né? Então, qual a sua responsabilidade na desordem que você está? Qual a sua responsabilidade? Né? Você tem responsabilidade, sim. Né? O homem, queridos, a primeira coisa do homem de Deus que ele precisa saber é que todas as coisas são de responsabilidade dele. Ele não pode culpar o pai, não pode culpar a mãe, a tia, o avô, o professor, o pastor, o vizinho, o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada, o primo, a prima, o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, o deputado. Não, a responsabilidade é inerente a ele. Todas as minhas responsabilidades são inerentes a mim. Agora, uma coisa que eu acho que a gente falta no meio da igreja, né, do povo de Deus, por parte de uma grande maioria, não de todos, é a questão de você colocar força e energia. Por que Deus respondeu a Moabe? Porque o povo de Israel colocou força e energia em um propósito. Queridos, você não vai ter resposta de um propósito se você não estiver colocar força, energia, atitude. Força, energia, atitude é um propósito que você quer mudar. Por quê? Porque as coisas, querido, elas não vão ficar... tem uma lei da física que diz o seguinte: para um objeto se mover, você tem que colocar alguma força. Para o objeto se mover, você tem que colocar uma força, você tem que fazer um esforço, né? Você tem que fazer ter atitude, e sobretudo no mundo espiritual. Então você precisa ter essa atitude no mundo espiritual, colocar força, né? É por isso que eu trabalho com aqueles 3 P's, você vai me ouvir falar muito sobre isso aqui, e os 3 F. Qual 3 P's? Paciência, perseverança e persistência. Né? Aliado aqui a força, foco, força e fé. E resume nessas palavras: foco, força e fé. Paciência, persistência e perseverança. Quer dizer o quê? Um estado singular que você vai, de estabilidade que você vai estar fazendo. Força, foco e fé quer dizer o quê? Um estado de ativação que você vai estar fazendo. Então, aliado à palavra de Deus, você vai ver que todos os milagres da vida foram provocados. Todos os milagres da Bíblia, eles foram provocados. Pastor, como é que se provoca um milagre? Queridos, a coisa mais fácil é a lei para se provocar um milagre diante de Deus. Eu vejo muitos pregadores aí, eu vou falar aqui sobre como provoca um milagre, como se fossem grandes coisas. E é uma coisa natural, queridos. Como é que se provoca um milagre? Com isso que eu te falei, com atitude, coração. Por exemplo, se tem um filho que você quer que ele seja liberto, comece a orar. Comece a orar todos os dias, comece a declarar a palavra de Deus, decretar a palavra de Deus. Né? Comece a se empenhar, não esmorecer na primeira luta que você vê. Você vai continuar orando, você vai continuar declarando. Né? Vai dar vontade de desistir, mas você não vai desistir. Porque a vitória é daqueles que nunca desistem. A vitória é daqueles que nunca desistem. Né? Então você vai continuar trabalhando nesse sentido.
Você vai continuar exercendo sua autoridade nesse sentido, né? Sem retroceder. Sem retroceder. Então, o segredo do milagre é esse, a fé. Você ter fé em Deus, você não ir nas suas próprias forças. É a fé em Deus. Como é que se provoca um milagre? Com a paciência, né, na palavra de Deus. Não desistindo. Olha a mulher do fluxo de sangue. Já pensou se ela desistisse? Já preguei aqui sobre a mulher do fluxo de sangue. Né? Então, o estudioso diz que ela chegou a cair 14 a 12 vezes. Uma mulher do estado físico deplorável, deprimente. Mas ela se levantou e tocou na hora de Jesus. Ela provocou um milagre. Olha Zaqueu, né? Zaqueu, ele provocou um milagre da salvação. Então, são atitudes. E não há uma fórmula, queridas, é como, queridos, do sucesso. Não há uma fórmula de você alcançar um milagre. O milagre, ele tem posicionamentos concretos. Agora, se Deus vai mandar você subir como na jaqueira, como no pé, não sei que pé foi daquele que Zaqueu subiu, né? Mas se você vai provocar um milagre, a Deus Zaqueu mandou subir na árvore. A mulher do fluxo de sangue, ela foi inspirada a tocar a orla de Jesus. A Bartimeu a gritar igual um louco, entre aspas, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus ouviu a prece, a oração daquele cego, né? Então, queridos, você precisa ter a consciência de provocar o milagre. O milagre ele não vai vir, o milagre ele não vai vir, queridos, se você não for, se você ficar de mão cruzada apenas murmurando. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que orar, você tem que declarar, você tem que ter uma postura de fé, você tem que ir para cima do diabo com a palavra de Deus, você tem que encarar, você tem que falar que manda aqui nesse arraial é o Senhor Jesus, que manda aqui na minha casa é o Senhor Jesus. Qual o milagre que você precisa? A sua empresa, que manda aqui nessa empresa é o Senhor Jesus. A sua rua, que manda aqui na nossa rua é o Senhor Jesus. Nós vivemos um caso aqui na nossa rua, onde a rua está sem calçar. E por vários anos não tinha nenhuma espécie de indício de calçamento. Nós começamos a orar. Eu contei do dia que comecei a orar, o dia que a ordem foi dada para poder calçar, por 4 meses. E com moradores aqui com 40 anos, não via sinal de nada. Entretanto, por causa da pandemia, houve uma pausa, mas Deus falou comigo, continue orando. Calçou a rua? Não. Houve um indício muito grande que deixou todo mundo atônito, e eu sei que foi no mundo espiritual, porque eu causei esse milagre, foi mais que Deus quer. Continue orando, até a vitória ser completa. Continue orando, até a vitória ser completa. Então, continue orando, querido, até a vitória ser completa. Então, Deus às vezes coloca algo que não vai vir fácil para você. Você tem que pagar o preço, você tem que pagar o preço da oração, você tem que continuar perseverando. Eu orei, foi um rebuliço aqui muito grande. As pessoas começaram a glorificar o nome do Senhor, os vizinhos começaram a me agradecer, né? Mas, no entanto, quando ia começar a calçar, veio a pandemia, veio a chuva, outras áreas que precisavam mais de uma ação foi mais privilegiada, e eu falei até com o vizinho isso, olha, eu tenho um sentido altruísta, é melhor que faça algo para a comunidade do que apenas para poucas pessoas, mas na hora certa vai calçar, porque eu continuo orando, perseverando em oração, em constante oração, e ensinei a ele a também fazer o mesmo propósito, a estar orando. Eu falei, olha, eu não vou pegar essa responsabilidade sozinho, você vai me ajudar também. Ensinei ele como orar, a forma de orar, como eu estou orando, e eu creio que no momento certo, na época certa, a rua vai ser totalmente calçada. Porque, queridos, já tem vários testemunhos, até maior do que esse, um galpão enorme, o qual, quando eu comecei a orar, nossa igreja estava situada ali no bairro aqui da cidade, e havia um galpão muito, muito grande, e Deus me impeliu, Deus me instruiu, me conduziu a orar para aquele lugar. Foi para um propósito, mas o propósito maior era que aquele lugar fosse removido. E trouxe vários pastores, amigos meus, vários homens de Deus que oraram naquele lugar,
que declararam, que falaram palavras de Deus, leram palavras, homens santos, né, homens de Deus, homens que eu tenho muita admiração, vários homens de Deus, de várias denominações. E hoje o lugar está limpo, o lugar está todo desentulhado, está um outro lugar. Os moradores ficaram de boca aberta, porque como aquilo aconteceu? Né? Então foi um galpão enorme, enorme. É um dos grandes testemunhos que eu tenho para contar sobre essa questão. É um galpão enorme, não foi para mim, foi para a comunidade. E hoje as pessoas fazem casa, hoje as pessoas fazem galpão, hoje está se tornando uma área linda ali, de um progresso. Mas eu me posicionei para poder orar. Eu me posicionei para poder declarar. Né? Eu levantava cedo e orava por aquele lugar. E o bem comum era da comunidade. Então estou usando esses dois exemplos aqui da rua e do galpão para você ver como funciona. Para você ver como funciona. E oração feita por um justo pode muitos defeitos. E oração feita por dois pode tudo. A oração feita por um pode muito. A oração feita por dois pode tudo. Então, queridos, o lugar está lá. Para quem quiser ver, já coloquei no meu Instagram como ficou o lugar, o que Deus fez. Então, é assim que Deus opera, queridos. É assim que Deus age. Então, queridos, eu louvo a Deus porque Deus responde. Agora, não foi para da noite por dia. Eu orei por aquela região, né, durante o tempo que eu fiquei ali na igreja, 2 anos e meio. Eu orei por aquela região e por aquele galpão. Né, e Deus me deu resposta. Aqui, na nossa rua, eu orei até ter uma resposta durante 4 meses, embora não concluiu. Né, concluiu. Se vai ser 1 ano, 2 anos, eu não sei. Mas eu sei que vai ser calçada. Então, use a palavra da sua boca, declare com ousadia, com intrepidez, com fé, a palavra de Deus. Precisa ter fé. Né? A fé, ela precisa ser gerada na sua vida. E algo que eu quero falar para você, querido, com espírito de gratidão. Você já tem que orar agradecendo. Você já tem que orar já vendo as coisas sendo feitas. A Bíblia fala em... Gênesis 22, 14, né? E também Romanos 4, 17, que nós devemos chamar as coisas que não existem existência. As coisas que não existem existência. Então, pelos olhos da fé, você já tem que ver algo já realizado no mundo espiritual. Isso é fé. Isso não é técnica de coach. O coach que eles pegam e se dá bem. E os cristãos que têm esse poder, porque todas as técnicas de coach, querido, foi dadas à igreja. Todas as técnicas, por exemplo, isso é visualização, que os coaches chamam de visualização. O que é visualização? É você ver algo antes de acontecer. Mentalizar algo antes de acontecer. Por exemplo, eu quero viajar para tal país. Eu mentalizo aqui viajando, eu, minha esposa, para tal país, né? Assim, assado, tal. Né? E vejo ali caminhando pelas ruas de Israel, vejo ali viajando para os Estados Unidos, vejo viajando ali, dando uma palestra, vejo viajando ali, né? Começo a sonhar, eu começo a mentalizar e a sua mente vai ajudar. Sua mente vai trazer isso. Isso não é uma técnica de coach, isso é uma técnica bíblica. A Bíblia fala que assim como o homem imaginou, assim será. É porque os coaches pegaram essa técnica e muitas das vezes, né, eu já li, só para você ter ideia, eu li 48 livros de coach no ano passado, 48 livros de coach, Deus me impulsionou para ler. E a técnica que eles fazem é tudo técnica bíblica, é tudo tirado da Bíblia. Não tem uma técnica do coach que não seja tirada da Bíblia, tudo. Só que eles dão outros nomes, né, mais técnicos, e o que ocorre? E faz um sucesso tremendo. É por isso que hoje o coach, né, eles estão revolucionando o mundo. Hoje os coaches é o profissional dos profissionais, né, auxiliando até mesmo na igreja de forma proativa. Né? Então o que ocorre? Mas são técnicas bíblicas, porque tudo vem da Bíblia. Então, queridos, agradeça a Deus. Você tem que ter essa mentalização de agradecer a Deus. Seu filho está nas drogas, já veja ele liberto, indo para a igreja, pregando o evangelho, de Bíblia debaixo do braço. Se você é pentecostal, de paletó e gravata, se você não tiver pentecostal, né, não importa. Então você já visualize ele sendo salvo pelo poder de Deus. Né? Você quer um emprego bom, já visualize aquele emprego, né? Você trabalhando ali com carteira assinada. Você quer um empreendimento, já veja que empreendimento lá na frente.
você quer uma libertação, já pensa que a libertação lá na frente. Enfim, Deus responde milagres, queridos. Deus responde milagres. Deus responde fé. Deus não responde choro. Deus não responde murmuração. Deus não responde falar a Bíblia por falar, não. Deus responde atitudes. Deus responde fé. Quando entendi isso, eu fiquei deslumbrado com a palavra de Deus. Por quê? Porque eu pensava que falar a palavra de Deus, saber a Bíblia, decorar a Bíblia, que fazia Deus agir. E não é isso. Deus responde a fé. E quando me posicionei no lado positivo, coisas maravilhosas têm acontecido ao exemplo desses dois fatores que eu falei, que foi aqui a rua, né? E foi o galpão enorme. O galpão enorme já foi concretizado, selado, né? Porque passou lá um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, sabedoria, para a honra e glória do Senhor Jesus, como diz a pastora Elteovina, porque a glória é de Deus e a honra é de Deus. Então, e agora a rua. Então, porque eu me posicionei, eu orei, eu declarei e me posicionei em espírito. Amém? Então, queridos, que você também se posicione como homem de Deus, como servo de Deus, como serva de Deus, né? E faça igual a Abraão, faça igual a Davi, faça igual a Moisés. Seja um homem que venha mudar estruturas do mal para o bem, né? Desfazer as obras do diabo. Amém? Que Deus abençoe seu corpo, sua alma, seu coração. Lhe dê um sábado abençoado, né? E amanhã estaremos aqui com uma palavra poderosa. Divulgue esse canal. Coloque aqui um comentário aqui embaixo. Né? Um comentário. Coloque o ok. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.